29 de maio de 2025, 29 de maio de 1985. Ciao tifoso bianconero, bentornato ao Finestra Bianconera, esse canal que é exclusivo para falar da Juventus. Fique aí até o final. Hoje foi um dia muito agitado, né? Nos bastidores, não só pela questão do Antônio Conte, não só pela questão da diretoria, né? O Giuntoli rodando, quem deverá assumir e quem será o treinador da Juventus? Será que vai ser o Tudor? Será que eu tenho alguma informação? Fiquem até o fim e claro, né? Como vocês já sabem, a decepção quando vem a rodo. Que decepção! Que decepção, né? Que eu tive hoje. E eu não estou falando do Antônio Conte. Fica até o final, porque vai piorar. Antes, ativa o nosso sino, esse aqui. Hoje, por respeito, eu não vou fazer barulho. E claro, inscreva-se nesse canal e espalhe para os seus amigos. De repente você conhece um cara que torce para a Juventus, recomende, né? Porque assim ele vai poder se sentir em casa, como eu quero que todos vocês se sintam, né? Eu ia até começar o vídeo brincando na medida do possível, dizendo, né? Boa noite, bando de passapanos, mas claro, agradecendo a todos que vão concorrer a esse sorteio amanhã às 10 da noite. Vamos fazer uma live para sortear essa camiseta linda da Juventus que o canal sempre oferece. E vocês foram muito criativos aí na resposta do passapano, né? Eu poderia ser bem sacana com vocês e dizer que eu ia passar o pano para o Bremer. Afinal de contas, o Bremer jogou poucas partidas, foi bem, e o resto da temporada ele não tem culpa de nada. Poderia passar o pano para o Bremer, né? Ninguém lembrou do Bremer. Mas enfim, tá valendo. Acho que o Thuram, o Locatelli e os de Gregório, enfim. Mas, ou até o Koopmeiners, porque o Koopmeiners estava com febre, né? Então tem que também passar o pano para quem estava com febre. Bom, tentando descontrair na medida do possível, vocês, como eu pus aí na introdução, sobre a tragédia de Heysel, e hoje a Juventus inaugurou, ali próximo à Continaça, né, um monumento a Heysel, do artista Luca Vittoni, e a dirigência esteve presente, o Welkan esteve presente, o Ferreiro, que ainda é o presidente, esteve presente, e o Giuntoli não. Quem não viu esse monumento, né, que faz lá uma menção à curva, né, que era o setor Z do estádio de Heysel, a curva, né, quem não viu, veja agora no Finestra, e ali a presença do John Welkan. E como vocês viram, o Giuntoli não apareceu na foto. O Giuntoli hoje não esteve presente nesse evento muito bonito, tá? Realizado aí pela Juventus. Acho até que demorou para fazer, desses 40 anos. Heysel foi um negócio pesado. Eu vou deixar aqui no final do vídeo, dessa vez, 2 vídeos, né? O precedente é esse e um vídeo que eu gravei há um tempo atrás. É o vídeo mais longo do canal. Quem tiver estômago para assistir, são 30 minutos de vídeo, meia hora. Quem tiver estômago para assistir, eu já até peço desculpas, porque eu estava muito pálido, porque falar desse assunto me embrulha o estômago, né? Pessoas morrendo pela televisão num campo de futebol. Eu vi isso. Então, mas ali está tudo detalhado o que aconteceu, né? Desde a irresponsabilidade da UEFA em fazer uma final ali, desde a irresponsabilidade da UEFA comercializar ingressos num setor que a princípio ficaria vazio, não podia ter lá, justamente para não ter encontro de torcedores, e aí a UEFA, para colocar máxima lotação, através das agências de turismo da época, começou a vender esses setores, esse pacote, para os turistas. E ali foi justamente quem comprou foram mulheres e crianças, não foram nem os ultras, nem as organizadas, entre aspas, da Juventus, que estavam do outro lado. Foram mulheres e crianças que acabaram sofrendo ali a agressão dos hooligans e foram jogados contra o muro caiu,
e 39 pessoas faleceram. Tá tudo detalhado nesse vídeo que eu vou deixar aqui depois, né, no final. E quem tiver estômago de assistir, né, fica aí a recomendação. E o Giuntoli hoje não esteve lá, há um tempo atrás, há uns 15 dias atrás, aliás, há muito tempo eu venho falando para vocês que eu tinha a sensação, não era ainda uma informação, de que o Giuntoli ia rodar. Depois, essa sensação passou a ser uma informação, quando eu falei que o Welcome pegou o time, pegou a instituição pela mão, né, e começou a tomar decisões. A decisão de trazer o Tudor foi do John Welcome, mas ali ele usou o Giuntoli como intermediário. Você ligue para o Gasperini e você ligue para o Tudor e tenta resolver, mas ele deu os nomes. Não é o Giuntoli que teve a ideia de ir atrás do Gasperini e a ideia de ir atrás do Tudor. Foi o Welcome que deu os nomes. O Giuntoli conversou com os dois e quem veio foi o Tudor. Gasperini seria para o próximo ano, já ia emendar um outro tipo de contrato. O Tudor foi um traguetador e foi um interino. E eu falei para vocês que se a Juventus não fosse para a Champions, a coisa ia ficar feia e que mesmo a Juventus garantindo vagas na Champions, o Giuntoli não estaria garantido. Por quê? Porque pegou muito mal as negociações que o Giuntoli fez, principalmente do Douglas Luiz, muito dinheiro, né? E que não correspondeu em campo. Mas não foi só isso. A maneira como ele bancou o Thiago Motta e depois meio que deixou o Thiago Motta no vácuo, a maneira como o Giuntoli se comportou nos bastidores. Então não foi só a questão do Douglas Luiz, foi a questão do Thiago Motta e outras cositas mais. E algumas a gente nunca vai saber. O Welcome, ele pode ter todos os defeitos do mundo. E aqui é o seguinte, aqui eu vou trazer uma informação muito exclusiva, tá? Foi difícil conseguir essa informação, porque por mais que a gente tinha lá 2, 3 pessoas que informam, eu tenho 4 na verdade, mas isso aqui, só uma pessoa tinha essa informação e eu não sou tão próximos. Eu tenho assim, amizade, mas não é aquela amizade de frequentar a casa, óbvio. Mas eu consegui, tá? Quando você tem lábia, você consegue muita coisa na vida. Então eu tenho uma informação exclusiva e aqui é uma informação antes que as pessoas comecem a se descabelar. Eu vi alguns comentários no Facebook lá da Itália, meus amigos, né? Muita gente desesperada porque o Conte não vem mais. Vamos lá. Para quem estava cansado de ganhar título nacional, e a Juventus ganhou 9 seguidos, não pode reclamar que o Conte não vem, porque o Conte só ganha nacional. Agora, a grande verdade é o seguinte, eu queria muito o Conte, falei várias vezes que quando o Sarri saiu, eu já queria o retorno do Conte, mas o Conte, a nossa situação é tão dramática, o torcedor está tão carente que ele enxerga no Conte a solução de todos os problemas. E nas últimas rodadas eu falei para vocês, mesmo o Conte chegando, se a gente não tiver elenco, se a gente não tiver time, o Conte não vai fazer milagre. E eu vou ser coerente, eu falei a temporada inteira, quem vai em campo são os jogadores. O treinador tem a sua parcela? Lógico que tem. Ele ganha e perde jogo. Mas mais do que o treinador, o jogador é o responsável. Se você tiver o famoso perna de pau, que hoje as pessoas falam bagre, não é o Antônio Conte que vai dar jeito. Não estou aqui arrumando desculpa. Só estou dizendo que para essas pessoas que tinham como Conte um salvador, isso reflete a falta não de autoestima, mas a falta de ídolos nesse momento e querer se pegar numa luz no fim do túnel, né? Porque o Conte ganhou o campeonato, vai fazer amanhã uma semana, e poderia ter ganho a Inter. O campeonato foi decidido na última rodada, não se sabia quem ia ganhar, os dois chegaram com chances, a Inter saiu na frente, o Napoli foi fazer o gol no início do segundo tempo. Então, se o Napoli não ganha aquela partida, que claro, é todo um campeonato, não foi só lá que ele ganhou o campeonato, né? Mas foi ali, pau a pau com a Inter. Foi que nem Barcelona e Inter, qualquer um dos dois podia ir para a final. Então, veja que o Conte quase perdeu o título italiano, ele não ganhou de braçada o título italiano. Tá? Mas fiquem tranquilos, porque até onde eu sei, muito dificilmente, mas muito dificilmente o Tudor vai ser o treinador da Juventus no ano que vem. Existe essa possibilidade do Tudor ficar, Mário? Existe, mas ela é remotíssima. Não é remota, é remotíssima. A Juventus deve trazer um treinador top, tá? E eu vou até dizer aqui quem que eu tentaria trazer, tá? Existe aí alguns boatos, a gente já vai falar sobre isso. Mas por que eu disse que eu tenho uma informação exclusiva?
voltando ainda na questão do Conte, eu não sei qual foi a promessa que o De Laurentiis fez para fazer o Conte voltar atrás. Sim, o Conte viria para a Juventus. O Conte voltou atrás porque o De Laurentiis fez algum tipo de promessa no dia de hoje. A gente não sabe se é questão de investimento no mercado ou se são jogadores. Alguma coisa ele fez. Agora, o futebol não é uma ciência exata. O futebol é traiçoeiro. Não se espantem se lá na frente a Juventus tirar o Napoli da Champions. Eu não disse ganhar a Champions, tirar, eliminar e eliminar o Conte. Não se espantem, isso pode acontecer, o futebol tem muito disso. E o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, antes de voltar no Conte, só para encerrar o capítulo Giuntoli, o Giuntoli está saindo, vocês viram, para mim não é novidade, e deveremos ter aí a dirigência do futebol voltada com o Chiellini, com o presidente do Toulouse, me foge sempre o nome dele, e o Tognazzi ou o Massara. Está mais para o Tognazzi, que já trabalhou na Juventus. Para quem não lembra, o dirigente, o presidente do Toulouse, que está chegando para fazer parte com o Chiellini, trabalhou no Liverpool, tá? E foi ele que contratou o Luizito Soares para o Liverpool. O cara conhece futebol. Tá? E o Tognazzi já passou pela Juventus, pegou uma época boa. Então devemos ter aí Chiellini, o presidente do Toulouse, me foge o nome, vocês me perdoem, e aí ou o Massara ou o Tognazzi, serão os três caras do futebol forte. O Elkan ficou insatisfeito com o Giuntoli porque ele deu plenos poderes para o Giuntoli e o Giuntoli só fez besteira. Então agora o Elkan tomou as rédeas nesse final aí. E quando eu falo disso, eu vou ainda esperar aqui fazer um suspense para falar da informação exclusiva. Ainda voltando no Conte, o Conte volta atrás. Aí abre-se uma polêmica, porque eu vejo muito torcedor na Itália dizendo que vai cancelar o Conte, que o Conte não tem que ter a estrela. Eu entendo a revolta, que o Conte não é juventino, eu só discordo da questão que o Conte não é juventino. Se ele tivesse indo para o Napoli de graça ou por um valor bem baixo, aí eu ia falar, ele não é juventino. Ele está indo lá por muito dinheiro. Porque a gente não fala que o ato de amor é fazer de graça? Se ele fosse de graça no Napoli, aí eu ia dizer, realmente ele não é juventino. Ele está indo pelo dinheiro, óbvio. Ele é profissional. Agora, eu fiquei decepcionado. Porque há 3 anos atrás, uma amiga minha que mora em Salerno encontrou o Antônio Conte no restaurante, até tirou foto com ele, e ele falou para ela, a minha casa é a Juventus, eu quero voltar. É claro que ele não ficaria com o Giuntoli, mas ele podia ter esperado. O De Laurentiis conseguiu convencer ele. E aí eu fecho aqui o capítulo do Conte. Estou decepcionado com o Conte, ele poderia sim voltar para a Juventus, preferiu continuar lá para uma questão profissional. Isso me causa uma decepção muito grande, mas não é a maior decepção do dia. Tem uma 1000 vezes pior e essa me derrubou. Então aqui eu não, só para não ficar em cima do muro, eu continuo tendo um enorme respeito pelo Conte, pelos 3 títulos e principalmente pelo que ele fez como jogador, porque eu vi ele jogar. Agora, acabou aquele desejo de ver ele na Juventus. Por mim, não precisa voltar nunca mais. É a minha opinião. E respeito quem pensou o contrário. Tá? E o Conte também não é um futebol bonito, ele é muito mais um motivador. Mas eu queria ele, tá? Você não fica parecendo aquela conversa, a raposa não alcança as uvas e fala que não queria comer a uva. Eu queria muito o Conte como treinador, não pense besteira. Dito isso, falamos do Giuntoli que está saindo, deve estar chegando o Tognazzi ou o Massara, está mais para o Tognazzi, trabalhar junto com o Chiellini e com o ex-presidente do Toulouse. Muito bem, nessa parte de diretoria eu estou satisfeito, porque para mim, Chiellini, o francês do Toulouse e o Tognazzi são gente do futebol. Para mim vai dar muito certo isso. E graças a Deus que o Giuntoli foi embora, só fez besteira. E eu elogiei bastante o Giuntoli pelo mercado dele. Qual que é a informação que eu tenho exclusiva para vocês, antes de dar aqui os nomes que eu colocaria, porque não adianta eu falar fora fulano e vem qualquer um. Não vem qualquer um. Ano passado eu via muita pessoa falar, manda o Alegre embora, traz qualquer um. Não é assim que funciona. Traz qualquer um, a gente trouxe o Mota e viu no que deu. Tem que ter sempre os nomes. E outra coisa, essa saída do Conte é um tapa na cara de muita gente que fala assim. E isso vale para mim também, tá? Mas eu sei como funciona. Mas muitas vezes o torcedor fala, eu ia atrás do De Zerbi, eu iria atrás do fulano, eu iria atrás do próprio Conte, como a gente viu ano passado. E eu sempre falei, beleza. E vocês acham que os diretores não tentam ir atrás desses nomes?
Será que só nós somos tão inteligentes e capacitados para ir atrás desses caras? E eu sempre coloquei, precisa ver se o De Zerbi quer vir, precisa ver se o Gasperini quer vir, precisa ver se o Conte quer vir. Hoje vocês tiveram uma prova cabal, que a Juventus foi atrás e o Conte não quis. Ou porque ele preferiu o Napoli. Tudo bem, mas não quis. E aí entra uma informação, antes que alguém comece a falar, eu vi na Itália já falar nessa bobagem, até saiu um amigo me mandou hoje no WhatsApp, no privado, não vou revelar o nome da página, do Instagram, que deveria falar só da Juventus, mas fala umas bobagens, que chamou a diretoria de incompetente. Não. O que eu vou falar aqui é uma informação tão exclusiva, nem vou pedir like nessa informação, tá? Mas ela é muito exclusiva. O Elkann, vou repetir, o John Elkann e o Giorgio Chiellini, no dia de hoje, no dia 25, nesse dia que a gente relembra essa tragédia de Heysel, no dia de hoje, eles ligaram para o Conte. Eles tentaram, até o último minuto, convencer o Conte. O Chiellini, que foi atleta dele, que fez parte da reconstrução, e o presidente Elkann. Vocês querem que eles fizessem o quê? Que eles sequestrassem o Conte de Nápoles e levassem para Turim com uma arma na cabeça? Isso eu estou dando essa informação preto no branco. Chiellini e Elkann ligaram para o Conte hoje, antes dele encontrar o De Laurentiis. Cara, suou para eu conseguir essa informação, mas ela é muito verdadeira. Dito isso, enquanto não chegar os diretores, o calciomercado fica parado, só está pronto a renovação do Gatti, só isso. Toda a movimentação de jogadores daqui para frente, enquanto não assumir o Tognozzi e o Chiellini e o ex-presidente do Toulouse, não acreditem em nada, porque é tudo mentira, enquanto esses caras não assumirem a Juventus, tá? Então o Elkann tentou, o Chiellini tentou e infelizmente a coisa não aconteceu. Quem que eu traria? Tem nomes disponíveis para treinar a Juventus? Treinadores top, porque repito, o Tudor não deve ficar? Tem. Eu iria atrás, a princípio, de 2 nomes, tá? Vanderlei Luxemburgo, não, tô brincando. Respeito ao Vanderlei, mas tô brincando para tentar quebrar aqui o gelo. Eu iria atrás de 2 nomes, já que nós estamos aqui falando de um diretor francês, eu iria atrás do Deschamps, que também foi jogador da Juventus, que também sabe o que significa a Juventus, que jogou com o Conte, que fez um bom trabalho na Juventus, que é campeão do mundo com a França, que com muito pouco não ganhou um bicampeonato mundial com a França, né? E é identificado com o clube. Ah, mas o Deschamps está na França, eu sei, mas faz a proposta, né? Eu não sei se ele está afim de uma terceira Copa do Mundo, até porque entra o segundo nome que eu colocaria, o Zidane. Porque se o Deschamps vem, o Zidane tá louco para assumir a França, então não seria um problema para a Federação Francesa perder o Deschamps. Ou senão, um outro treinador, o próprio Zidane. O Elkann andou conversando muito com o Zidane, eu falei isso aqui um tempo atrás, conversar não significa para ser treinador. Eles têm uma proximidade muito grande, né? E parece que seria um plano B o Zidane, sim. Parece que o Zidane está disposto a parar com as suas férias longas. Só que aí eu coloco o treinador top porque a maioria considera ele top. Eu não tenho uma opinião formada sobre Zinedine Zidane como técnico. Porque o Zidane treinou o melhor Real Madrid da história, o feito é espetacular, tricampeão. É verdade que o Real Madrid teve umas cocitas más ali naquela semifinal, teve uma ajuda extra, tá? Sem querer desmerecer, mas teve uma ajuda extra, todo mundo viu, todo mundo falou. Mas o mérito do Zidane não é treinar um bando de jogadores bons. O mérito dele é a gestão de vestiário, coisa que a gente não teve esse ano. Agora, estrategicamente falando, eu não sei, eu não tenho opinião do Zidane, porque ele só treinou o Real Madrid. O Zidane não é bobo. Por que ele se retirou do mercado desde 2017? Será que ele não confia no próprio taco? Será que era só férias, mas 5 anos de férias? Parece que está disposto a treinar e parece que ele gostaria um dia de assumir a Juventus. Parece. Então, eu tentaria o Deschamps ou o Zidane, que para mim podem, atenção, o condicional, podem ser muito melhores que o Conte. O Zidane ganhou a Copa, o Deschamps ganhou a Copa do Mundo e já treinou a Juventus.
E o Zidane é o Zidane. Então, tenham um pouco de amor próprio. Não fiquem se descabelando para quem tem cabelo. Ah, o Conte foi embora, ferrou, para não falar outra coisa. Não, não ferrou. E se o Napoli não for bem na Champions? Calma. Né? Tem gente que é muito precoce, gente que não aprende. E para encerrar o vídeo, senhores, quando eu falo que o senhor Giuseppe Gravina é o mal do futebol italiano, hoje eu estou num ponto que se a Itália for para a Copa, eu vou ficar feliz. Quem me conhece sabe o quanto eu torço para a seleção, para a Squadra Azzurra. A gente não fala seleção, a gente fala Nazionale Italiana di Calcio. Nacional Italiana de Futebol. Mas quando a Itália perde ou fica fora na gestão do Gravina, eu não sinto mais dor, eu não fico mais triste. E quando eu falo, e se ficar fora da Copa, eu não vou ficar triste. Vou torcer para ir. Mas se ficar fora, eu não vou ficar triste. E quando eu falo que o Giuseppe Gravina é o mal do futebol italiano, o tempo é o senhor da razão. Foi colocado pelo Ceferin como vice-presidente da UEFA. Na época que eu falei que isso ia acontecer, duvidaram. A Federação Italiana está fazendo mal para o Buffon. Muito mal. E o Buffon hoje me decepcionou. Continua meu ídolo? Continua. Só que assim, caiu muito no meu conceito. Pela história que ele tem, fica a idolatria. Mas caiu muito. Mário, quem foi melhor, Zoff ou Buffon? Zoff. Até outro dia eu colocava pau a pau. Hoje eu coloco Zoff. Dino Zoff, goleiro da Itália de 82. O Buffon caiu muito. A companhia com o Gravina, porque ele está na seleção, não dá o direito de falar o que ele falou hoje. Falamos do Zidane, né? O Zidane deu uma entrevista dizendo o seguinte: abre aspas, eu sou de Marseille. Todo mundo sabe que tem o Olympique de Marseille, né? Que é o time mais tradicional da França. Eu sou de Marseille, mas eu vou torcer para o Paris Saint-Germain. Fecha aspas. Palavras do Zidane. Palavras de Stefano Taccone, que nós do fã-clube entrevistamos 2 vezes. Taccone, abre aspas, eu torcer para a Inter porque é um time italiano? Jamais. Fecha aspas. E o Gianluigi Buffon, abre aspas, quem torcer contra a Inter é um piccolo uomo, é um homem pequeno, pequeno de alma. Fecha aspas. Então tá bom. Esse é o Buffon, que está se apodrecendo ao lado do Gravina. É a segunda bobagem que ele fala desde que ele está lá. E eu diria para o Buffon assim, com todo o carinho que eu tenho por você, pequeno homem ou pequenos homens, como disse uma amiga minha lá de Salerno, uma outra, e eu concordo com ela, pequenos homens são aqueles que vão no estádio com a camisa menos 39 mortos. Estou falando dos florentinos. Esses são pequenos homens, viu? Caro Didi Buffon. Talvez porque você nunca ganhou a Champions. Eu vou fazer um vídeo sobre psicologia do futebol e vai entrar o capítulo do Buffon. Uma coisa que ninguém reparou na cobrança de pênaltis da Copa de 2006, Itália e França. Mas eu reparei. Tem a ver com isso. Ó. Psicológico. E é por isso que o Buffon não defendeu nenhum pênalti ali. É isso. Ponto final no Finestra de hoje. Talvez nos vemos amanhã. Ah, não. Amanhã tem a live. Amanhã tem o sorteio da camisa. Opa, claro que a gente se vê se Deus quiser. Né? E máximo respeito às vítimas de Heysel. Acho que não esqueci de nada. Vou deixar o vídeo aqui para quem tiver estômago de assistir. 20 minutos. Tomei o tempo de vocês. Sempre Forza Juve. Fino alla fine. E são 39 anjos no céu.